Bom dia, galerinha da Turma do Nino. Hoje eu vim falar sobre um tema que ele é meio triste, mas é muito importante a gente entender como que isso funciona. Eu vim falar sobre a lista de animais em extinção do ICMBio, que inclusive foi atualizada depois de 8 anos, que foi muito tempo. Ela costumava ser atualizada de ano em ano, mas aí, de acordo com o nosso governo, que foi cortando as verbas, eles tiveram muita dificuldade com isso e conseguiram fazer essa atualização depois de todo esse tempo. Então, o que a gente pode ver nessa atualização? Primeiro, o que é essa lista? Essa lista ela mostra quais são os animais que estão em risco de extinção. Extinção é a espécie não conseguir, que eu já expliquei em outros vídeos, é a espécie não conseguir mais persistir na natureza, em vida livre, né? Ela não tem indivíduo suficiente para propagar a sua espécie. Então essa lista avalia número de indivíduos, se eles estão em grupos separados demais para entrar em contato, qual é a diversidade genética que ela tem, uma pesquisa muito elaborada. E com essa atualização a gente percebeu que o número de animais de extinção cresceu muito. A gente tem notícias boas, que são alguns animais que estavam nessa lista de extinção, mas que não estão mais, porém o número de animais que saiu dessa lista é muito menor do número de animais que entrou, ou seja, o ser humano está causando mais sofrimento à natureza. Por quê? A natureza existe há milhares e milhares de anos. E ela entrou em uma harmonia. Dentre os animais, as plantas, os fungos, as bactérias, ela entrou num sentimento de equilíbrio, né? Onde eles sobreviviam bem sem a gente. E aí o ser humano foi evoluindo e as nossas prioridades foram modificando, né? Então a gente vê que está sempre construindo prédio, sempre desmatando para poder plantar eucalipto, soja, colocar gado, fazendo estradas, casas. Então o ser humano ele está mais preocupado com ele, com o dinheiro dele, do que com a natureza, com esse equilíbrio, com o que vai acontecer no futuro, com os filhos e netos. As pessoas não têm pensado muito nisso. Então, por exemplo, a Mata Atlântica, que é onde a gente vive, região de São Paulo, Minas Gerais, Rio de Janeiro, Bahia, Espírito Santo, o bioma ocupa toda essa região, foi o lugar mais impactado, onde mais espécies, que nesse caso do estudo ICMBio são espécies animais, né? Onde teve mais número de animais entrando nessa lista de risco de extinção. Por quê? Porque a densidade populacional maior que tem entre os biomas é aqui. A gente tem muito esse costume de querer sempre estar expandindo, dominando, né? Sem pensar muito nesse equilíbrio natural. Então, por exemplo, espécies como lobo-guará, tamanduá-bandeira, onça-pintada, que são os símbolos do nosso país, estão nessa lista, sabe? Então a gente está destruindo símbolos. Então a gente tem que ter muita consciência. Então, que nem esse exemplo da varíola do macaco, que eu falei no último vídeo, as pessoas estão matando macaco, a varíola do macaco não tem nada a ver, é só o nome que coincide. Então, assim, a gente tem... Por que você vai matar o bichinho, sabe? Você vai arrancar uma floresta, você vai tirar a casa dele, vai tirar onde ele tem o que comer, ele vai acabar fugindo para a cidade, aí as pessoas vão acabar atropelando ele sem querer, muitas vezes matando de propósito, por medo dele causar algum dano, sendo que o bicho vai estar mais assustado do que você com ele. Então, assim, a gente tem que ter muita consciência. Em hipótese alguma, a gente pode querer danificar a natureza, porque a gente pertence à natureza. O ser humano é um animal, a gente precisa dos outros animais, a gente precisa das plantas, a gente precisa das bactérias, dos fungos, para a gente viver em harmonia. Então a gente tem que ter muita consciência, tanto na parte de você não sair desmatando, botando fogo em lixo na sua casa, cortando galho sem autorização da prefeitura, sem fazer o replantio das árvores, né? A gente chama de replantio compensatório, quando você tira uma árvore e planta outra para compensar o desequilíbrio que você causou na natureza, tanto quanto a nossa alimentação. Então, por exemplo, você come muita carne. De onde vem essa carne? Comece a pesquisar se são lugares sustentáveis ou não, porque senão você vai estar incentivando que outras pessoas estejam cortando a carne. Então você vai estar cortando as árvores, né? Então você vai estar participando desse povo que está desmatando a Mata Amazônica, está desmatando a Mata Atlântica, o Cerrado, a Caatinga, que são biomas extremamente importantes. Inclusive, eu posso até vir aqui outro dia explicar qual a importância de cada bioma no nosso país, para que ele serve, quais são as coisas boas e ruins, porque a gente vê o Cerrado e fala, nossa, é um monte de terra. Não, então a importância é fundamental. Então, assim, eu posso vir falar mais sobre isso para vocês entenderem mais, mas o importante é a gente estar sempre interessado em ajudar a natureza. Então, a gente vai colocar aqui no link a notícia, né, a matéria que saiu a respeito dessa atualização para vocês, se tiverem alguma dúvida, ir lá, ou vocês podem deixar as perguntas que a gente vai estar respondendo para vocês. Esse foi o vídeo dessa semana, um beijão do Raul e até mais!